queridos alunos! Na aula de hoje nós faremos a correção da avaliação de Sociologia. No geral, vocês saíram muito bem nessa avaliação. Vários de vocês tiraram a nota máxima. Vamos ler o texto para que possamos corrigi-la? O que é sociedade? Eu deixarei sublinhado em azul aquilo que eu estarei lendo. Todos nós vivemos em sociedade, e até o mais remoto ermitão, indivíduo que evita o contato social, que tende a viver sozinho e a buscar a solidão, é um ser humano que já foi socializado e optou pelo isolamento. Entretanto, isolamento individual não é isolamento da sociedade. O mero ato de pensar é um ato social. Embora qualquer um de nós venha ao mundo com a capacidade de aprender línguas, só as aprendemos quando em contato com o mundo social. Essa constatação simples, vivemos em sociedade, deu origem a muitas reflexões sobre o lugar do indivíduo no mundo. Desde o fim do século XIX, essas reflexões têm sido sistematizadas em ciências denominadas ciências sociais. Um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver o pensamento crítico. Quando olhamos para a sociedade e fazemos determinados questionamentos, as respostas nos revelam aspectos que até então não eram evidentes. Podemos chamar essas descobertas de pensamento crítico, ou seja, a capacidade de desvendar mecanismos que, embora operem como se fossem naturais, nada tem de natural. Você pode achar que seu desejo de comprar aquele par de tênis especial é natural, que esse desejo não precisa de explicação, mas a pergunta de um cientista social desestabilizaram essa sensação. Por que uma pessoa deseja alguma coisa? Por que tantas pessoas desejam certas coisas? Por que todo mundo ao seu redor deseja algum bem? Por que isso é tão fundamental? Perguntas tão simples como essas exigem respostas que podem explicar os funcionamentos de uma sociedade. Esse processo de reflexão característico das ciências sociais resulta no que chamamos de desnaturalização do mundo. Nada é simplesmente natural no mundo social. Tudo na sociedade é construído e passível de ser explicado e entendido. Desde que perguntas adequadas sejam feitas, as ciências sociais, portanto, se dedicam a desnaturalizar o mundo social e encontrar explicações do porquê e de que as coisas existirem como tal. O campo do conhecimento sociológico buscou, sobretudo, estruturar um saber que oferecesse respostas conscientes para a prática um sentido que imponha sobre as questões de uma nova dinâmica social. Assim, ao chegar às escolas do século XXI, esse campo deve ser capaz de promover a reflexão sobre suas próprias bases operacionais. Isso que significa que seus parâmetros teóricos e metodológicos fundadores necessitam ser postos à prova constantemente, confrontados com a complexidade do mundo atual. Então, nós acabamos de ler o texto e vamos para as questões. Questão 1. Com base no texto e no conhecimento sociológico para interpretar a realidade, avalie as questões abaixo em verdadeiro ou falso. A ideia de desnaturalizar ou estranhamento na sociologia consiste em perceber os fenômenos sociais como construções humanas, resultantes de outros fenômenos sociais, não como aspectos imutáveis da natureza. O estranhamento é uma forma de duvidar, exercício necessário à problematização dos fenômenos sociais, que nada admite como natural e nem se conforma diante dos fatos. A primeira alternativa, ela é verdadeira. Sim, as ciências sociais, enquanto a ciência da sociedade, enquanto a ciência que vai estudar os fenômenos sociais, ela vai ver os fenômenos sociais como
sociais e não como aspectos imutáveis da natureza. Ou seja, esses fenômenos sociais, eles se modificam o tempo todo. Ou seja, a ideia de desnaturalização é aquilo que as ciências sociais, a sociologia, vai fazer. Ver o fenômeno social, né, não como natural. E aí ela vai fazer essa ideia de desnaturalização, ou seja, aquilo que é visto como natural, as ciências sociais vai trazer essa ideia de desnaturalização dos fenômenos sociais. Os fenômenos sociais não são naturais. Isso que seria a ideia de desnaturalização feita pela sociologia. Então, essa primeira questão é uma questão verdadeira. Vamos para a segunda alternativa da questão 1. A contribuição das ciências sociais reside, pois, na formação humana, ao problematizar constantemente a realidade, sempre confrontando o olhar inquieto e crítico, não apenas do que se encontra ao redor, mas de si próprio e da sua própria perspectiva. Trata-se, portanto, de desenvolver um modo distinto de pensar a vida em sociedade. Essa alternativa também é uma alternativa verdadeira, ou seja, as ciências sociais, enquanto formação humana, vai estar o tempo todo problematizando a realidade, vai estar o tempo todo com esse olhar inquieto, esse olhar crítico, né? Ou seja, vai pensar a sociedade de maneira científica, vai pensar a sociedade como se fosse um objeto de estudo, né? Algo que deve ser analisado como uma coisa, né? Um objeto vai analisar a sociedade distanciando, né, de si como se fosse um objeto para que o senso comum não influencie na sua abordagem. Também é verdadeira. Terceira alternativa da questão 1. A sociologia negou a importância de seu desenvolvimento enquanto ciência crítica de si mesma, pois ela utiliza do imediatismo e do senso comum para compreender a dinâmica e as contradições da sociedade. Essa questão está totalmente errada. Por quê? A sociologia, enquanto ciência, ela não utiliza do imediatismo e muito menos o senso comum. Como a sociologia é uma ciência, ela vai se distanciar do senso comum. Ela vai utilizar as metodologias de uma ciência crítica, né? Ou seja, ela não vai utilizar do imediatismo, e sim a partir da abordagem metodológica enquanto ciência crítica de si mesmo. Então, ela não nega a si mesmo. Então, questão 1, primeira alternativa verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa. Questão 2, vamos ler a charge e julgar as questões abaixo. A charge de Nelson Veras. Vamos ler a charge do Bicudo de 1987. Sabe, Bicudo, aceitamos as ideias mais pelo senso comum que pela lógica. Se todo mundo diz algo que mesmo o nosso raciocínio diga que é falso, a gente acaba aceitando como fosse verdadeiro. Não é assim não. Não é. Claro que é. Não é. Bem, pensando bem, talvez você tenha razão. Aqui o passarinho, né, diz para o bicudo, se a gente repetir uma ideia inúmeras vezes, uma ideia do senso comum, as pessoas vão acabar aceitando essa ideia como se fosse verdadeira. Vai acabar reproduzindo essa ideia como se fosse verdadeiro, sem questionar, sem indagar, sem duvidar. Ou seja, quando você diz uma coisa 1000 vezes, mesmo que essa coisa é algo falso, é algo errado, as pessoas acabam aceitando como se fosse verdadeiro, né? Quando a gente escuta que leite com manga faz mal, as pessoas ainda reproduzem essa ideia do senso comum.
Então, vamos analisar as alternativas abaixo. O senso comum refere-se ao sistema de adquirir o conhecimento baseado no método científico, bem como o corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Sociologia é o senso comum que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. Essa alternativa é falsa, porque aqui diz que o senso comum refere ao sistema de adquirir o conhecimento com base no método científico. Não, o senso comum não é baseado no método científico. O senso comum é baseado por achismo e não através de pesquisas, como diz aqui. Outra coisa que está errada nessa questão quando diz que a sociologia é o senso comum. Não, a gente cansou de falar, falou inúmeras vezes que a sociologia é a ciência, né? Ou seja, ela utiliza métodos próprios de investigação. Então, a sociologia é ciência e não senso comum, como diz aqui nessa alternativa. Então, falso. Vamos ver a próxima alternativa. Conhecimento científico é claro, preciso e real. Seus problemas são distintos, mas seus resultados são claros. Lida com ocorrências, com fatos, lida com toda forma de existência que manifesta de algum modo. Conhecimento científico respeita os fatos até certo ponto e sempre retornam a eles. É o conhecimento racional, exato e verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos da verificação baseados na metodologia científica. Essa questão está verdadeira. Por quê? Aqui diz que o conhecimento científico é preciso e real, né? Ele lida com aquilo que é verificável e exato. E sua origem está baseada na metodologia científica, diferente do senso comum. Alternativa 3. A questão 3, nós iremos marcar a alternativa incorreta. Dentre essas questões, uma alternativa está incorreta. Alternativa A. A ciência é um processo de construção. Certo? Está correta. A ciência vai ser construído. B. Filosofar é interrogar. Sim, a filosofia vai questionar, indagar, perguntar, né? A filosofia está baseada na interrogação. C. O homem adquire o conhecimento intelectual sem muitas tentativas, sem método ou sistema. Errado. Não tem como o homem adquirir o conhecimento intelectual, conhecimento científico, sem testar várias vezes, sem indagar várias vezes, sem nenhum método ou sistema. Então, a alternativa que vocês deveriam marcar seria a alternativa C. Mas vamos ver as outras alternativas, por que elas estão corretas. A religião está baseada em dogmas e crenças. Certo. O método científico se baseia na busca do conhecimento por meio de métodos que permitem demonstrar e comprovar os resultados obtidos durante a investigação. Correto também. O método científico vai permitir comprovar, né, os resultados obtidos da investigação. Comprovar e provar. Alternativa 4 é uma alternativa subjetiva. Na alternativa pede, explique com suas palavras a diferença entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum. Então, nós falamos várias vezes, inúmeras vezes, a diferença entre ciência e senso comum, né? A ciência é esse conhecimento concreto, é esse conhecimento que vai utilizar de regras, de métodos de investigação, que vai ter autores próprios, pensadores próprios, que vai investigar, analisar, né, problematizar, testar, retestar, né, para que consiga obter o resultado coerente e certo. Já o senso comum é esse conhecimento aleatório, esse conhecimento sem muita investigação, sem muita baseado mais em achismos, baseado mais em visões fechadas, em visões fragmentadas
de cada um em visões no qual todo mundo diz alguma coisa até esse algo se torne válido, como nós vimos aqui na charte do bicudo. Então, a diferença entre ciência e senso comum é que a ciência você consegue comprovar, né? Você consegue comprovar e provar aquilo que acontece na sociedade. Já o senso comum é baseado em achismos. Já o senso comum é baseado em visões fechadas e fragmentadas, no qual só reproduz sem nenhuma investigação, né? Então, essa foi a correção da prova de Sociologia, uma prova bem fácil, uma prova que falava basicamente a diferença entre ciência e senso comum. Então, até a próxima aula.